Se você é cristão e sofre com ansiedade e depressão e se pergunta se isso é pecado, esse vídeo foi feito para você. Se você já teve uma dessas enfermidades e acha que isso é falta de fé, hoje eu vou te mostrar que até Jesus enfrentou um sofrimento emocional. Conhecer o que a Bíblia fala acerca desse tema vai tirar um jugo de cima da tua vida, vai te trazer mais paz para continuar vivendo bem. Eu sou o pastor Luiz Almeida e nesse canal eu falo sobre o Evangelho simples, de forma que a teologia e o conhecimento bíblico fiquem fáceis para você entender e principalmente fáceis de viver. Fica comigo até o final deste vídeo e eu hoje vou te mostrar que tanto a ansiedade quanto a depressão podem ser uma excelente oportunidade para você se aproximar mais de Deus. E para te situar, eu quero te dar um breve entendimento sobre o que é depressão e o que é ansiedade. Será que elas são as mesmas coisas? Bom, elas não são as mesmas coisas. Apesar de coisas similares, e muitas vezes uma complementar até a outra, elas têm diferenças básicas. Primeiro, a ansiedade, o foco é no futuro. Uma pessoa com ansiedade, ela tem medo exacerbado, ela fica muito preocupada com as coisas que vão acontecer, ela tem taquicardia, ou seja, o coração dispara descontroladamente, também tem problema de controlar a respiração quando está com medo, vive em constante alerta e principalmente sofrendo pelos perigos que podem acontecer. Preocupado, será que vai dar para fazer isso ou aquilo? Vive se consumindo. Já a depressão, o foco é no passado, muitas vezes até no presente, mas a depressão leva a pessoa a ficar muito triste, apática, sem expressão, deseja toda hora estar dormindo, chega a uma tristeza tão profunda que muitas vezes pode desejar até mesmo a própria morte. Uma ansiedade que evolui, que chega a ser crônica, ela pode migrar para uma depressão e automaticamente, em consequência disso, levar a pessoa até ao suicídio. Você já passou por uma experiência dessa? Você já sentiu uma dessas enfermidades? Se você já sentiu, você pode compartilhar nos comentários. Eu tenho certeza que o teu testemunho vai abençoar outras pessoas que vão assistir esse vídeo e com certeza vão se identificar com o teu testemunho. Agora, será que a Bíblia fala de ansiedade e depressão? Nós temos exemplos bíblicos? Sim, nós temos exemplos bíblicos. São vários de pessoas que tiveram sintomas de depressão ou ansiedade. Nós não vamos encontrar essa palavra, nenhuma das duas, na Bíblia, porque elas são palavras novas. Elas são palavras tão novas que a ansiedade e a depressão são consideradas as enfermidades do século XXI. Mas nós temos exemplos de pessoas que tiveram sintomas. Eu vou te dar dois exemplos e são poderosos. O segundo, então, você vai ficar escandalizado. O primeiro exemplo é do profeta dos profetas, podemos dizer assim. É o referencial de profeta na Bíblia, é o profeta Elias. Só para você ter ideia, quando Jesus foi no monte e teve a transfiguração dele, de um lado apareceu Moisés representando a lei. E representando os profetas foi Elias. Para você também ter ideia, Elias, quando João Batista começou a pregar o evangelho, ou seja, anunciando que Jesus viria, anunciando o ministério de Jesus, Elias era quem eles se referenciavam e achavam que tanto Jesus quanto João Batista era o profeta Elias. Olha só o impacto desse homem. Ele desafiou o rei mais idólatra da nação de Israel. E por causa da idolatria do rei Acabe, juntamente com Jezabel, sua esposa, ele profetizou que não choveria em Israel e não choveu durante a palavra dele. Depois ele desafiou Acabe e os profetas de Baal. E quando no seu desafio, ele orou no Monte Carmelo, caiu fogo sobre a oferta e tudo foi consumido. Ou seja, ele orou e caiu fogo do céu. Esse homem tinha muita intimidade com Deus. Mais ainda, esse homem orou e veio chuva. E matando os profetas de Baal, Jezabel prometeu, jurou ele de morte. E sabe o que Elias fez? Lê aí na tela comigo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Olha o que está em amarelo. Pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele pediu a Deus para morrer. Continuando, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que estava, me perdoe, eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Continuando, e olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água.
comeu e bebeu, e o que ele fez? Está em amarelo? E tornou a deitar-se. Olha os sintomas que ele teve. Ele desejou a morte, ele pediu a Deus para tirar a vida dele, ele só queria saber de dormir, e mesmo quando o anjo deu a comida a ele, ele voltou a deitar e só queria dormir. Sinais, sintomas de depressão. Esse homem é o profeta dos profetas. Ele estava esgotado altamente espiritualmente e ele entrou num estado de depressão, que só pensava em morrer. O outro exemplo é o nosso Salvador. Pastor, que isso é heresia? Não, olha, analisa comigo. Jesus, segundo Isaías 53:3, ele é um homem de dores, ou seja, ele sentiu todas as dores nossas. Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15 e também no 2:18, mostra que Jesus ele sofreu todas as tentações que nós sofremos. Ele sentiu tudo que nós sentimos. Como exemplo de sentir tudo que nós sentimos, ele teve a oportunidade de também enfrentar um sofrimento emocional poderoso lá no Getsemane. Ele levou seus discípulos para orar e ali ele chamou os três mais próximos para ir mais à frente. Marcos e Lucas nos dão os detalhes. Preste atenção, lê comigo aí na tela. Primeiro o relato de Marcos. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, olha o que está em amarelo, e começou a ter pavor. Pavor é medo descontrolado. Uma pessoa em pavor, ela não tem controle sobre si. E a angustiar-se, angústia, doença na alma, sofrimento profundo. Continuando, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quem disse isso foi Jesus. A minha alma está profundamente triste. Profundamente triste, depressão é tristeza profunda até a morte. Ou seja, ele sabe, olha o desejo, olha o que estava rondando o Senhor. Ficai aqui e vigiai. Agora vamos ver o que Lucas fala. E posto em agonia, ou seja, totalmente descontrolada ali, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Médicos, psicólogos, psiquiatras, cristãos, tá? Cristãos, não eram ateus, não. Analisando essa passagem, chegaram à conclusão e dá para ver desejo, pavor, angústia, tristeza profunda até a morte, agonia, suor, suando sangue. O nosso Senhor experimentou um sintoma de depressão profunda. E isso mostra-nos o que, pastor? Bom, meu irmão, se até o profeta Elias, referencial de profeta, o nosso Salvador, o Deus encarnado em um homem, ele sentiu tudo por nós, esses dois enfrentaram essas doenças emocionais tão poderosas. Então, eu e você podemos passar por isso. Você sabia dessas informações? Será que elas valem um like? Se vale, deixa o like aí. Se não vale, você não precisa também deixar o like, não. Mas isso tudo, pastor, eu estou entendendo que Elias teve Jesus, mas o que eu posso aprender com isso? O que isso me traz de lição? Eu te digo, pela experiência própria, porque eu já passei por uma crise de ansiedade. Eu aprendi que tanto a ansiedade como a depressão são experiências que podem nos aproximar mais de Deus. Depende das nossas atitudes. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas eu quero te chamar a atenção para isso. E você fica assim, mas como, pastor? Olha só, em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus falou assim no início do versículo: não andeis ansiosos. Ele falou, ele sabia que um homem anda ansioso, preocupado com as coisas, ele diz, não andeis ansiosos. E o contexto, ele fala sobre vestir, comer, ou seja, as coisas normais da vida. No versículos lá 33 e no 34, ele fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e diz, estas coisas vos serão acrescentadas. No versículo 34 diz, não vos inquieteis pelo mal de amanhã, pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ele está nos mostrando que a ansiedade com as coisas de amanhã, do que as coisas normais da vida, a gente tem que pagar boleto, a gente tem que trabalhar. Essas coisas, elas vão se resolver à medida que nós nos buscarmos o Senhor. Pastor, eu estou numa crise de ansiedade, numa crise de depressão, e eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo viver. Não deixe de buscar ajuda. Busque um profissional, um psicólogo, um terapeuta. Faça isso sim. Isso vai te ajudar. Mas nesse processo, porque eu busquei também,
Mas no processo eu fui começando a entender que isso tinha um propósito. E é isso que eu quero te chamar a atenção. Essa ansiedade, essa depressão vão revelar coisas que você está passando que precisam ser tratadas. E à medida que você entender que precisa de um tratamento de um médico, de um psicólogo, um psiquiatra, seja o caso, você vai entendendo que todo esse processo é para te aproximar mais de Deus. O texto, Filipenses 4,6, diz assim: Não estejais quietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Olha o que Paulo está dizendo. Não, em algumas versões está, não estejais ansiosos. Então, ele fala sobre a importância da oração. Como o nosso Senhor suportou a depressão, o sentimento, os sintomas de depressão ali no Getsemane. Orava incessantemente. Eu sei que é difícil, eu sei que você nesse momento não consegue nem se concentrar, mas vai lá com Deus, do teu jeito, diz, Senhor, eu não quero mais nada, eu vou chutar o pau da barraca, eu estou pirado, não aguento mais. Abra teu coração. E à medida que você vai conversando, ele vai tratando, da mesma forma que você vai conversar com o psicólogo, você vai falando com o Senhor, vai ficando mais à vontade. Isso aconteceu na minha vida. Comecei a perceber que eu não iria mudar o mundo, que eu não iria mudar a igreja, que eu não iria mudar, não ia ajudar todas as pessoas que estavam passando por dificuldade na pandemia. E eu comecei a entender que eu não era super-humano, eu precisava desconectar de algumas coisas, que eu precisava entregar o controle da minha vida na mão de Deus. E à medida que isso foi acontecendo, eu me aproximei mais de Deus, hoje eu sou mais humano, hoje eu provo mais da graça, entendo as minhas falhas, procuro acertar e vivo melhor. E eu espero que isso possa te ajudar a viver melhor. Se esse vídeo está te ajudando a viver melhor, considere se inscrever nesse canal, ativa o sininho para receber novos conteúdos. Mais à frente eu vou lançar mais um vídeo sobre a ansiedade da minha experiência. Se você não deu like, dá o like, me ajuda aí para a gente alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está enfrentando um problema com ansiedade e depressão. Vamos abençoar essas vidas. Se você quer crescer no Evangelho de forma simples, esse vídeo vai te abençoar e nós vamos continuar essa conversa aqui que a gente está conversando lá em alguns segundos. É só clicar e a gente já se vê lá